Presidente Garibaldi, eu confesso que eu estou simplesmente horrorizado com a saída do ministro do Trabalho de uma audiência pública no Senado. Eu vim aqui para conversar com o governo e escutar opiniões de setores patronais do trabalho e de setores trabalhistas. E o ministro se escafedeu do Senado, porque esse é o termo. Houvesse um governo sério, o ministro seria demitido hoje. Mas eu quero abordar essa questão no seu envolvimento nacional e internacional, não apenas com aspectos pontuais da reforma trabalhista proposta. Nós vivemos num país capitalista que vive em ciclos. Ciclos de crescimento, de paralisação e ciclos de depressão e recessão. Nós estamos num ciclo depressivo. E o que propõe o governo federal? Aí é que está a questão principal do problema e o erro básico dessas reformas pretendidas. O governo federal propõe uma nova inserção do Brasil no mercado de trabalho. Celeiro do mundo, senadora Clair, futura senadora. Produtor de commodities minerais e agrícolas. Bom, propõe também a venda indiscriminada de terras nacionais para compradores estrangeiros, fundos de pensão, investidores ou outros países. Celeiro do mundo e produtor de minérios com alta tecnologia e mecanização. Isto significa, basicamente, desemprego no campo e alta produtividade. Pretende compensar isso com uma reforma trabalhista e previdenciária. Eliminar de forma absoluta a garantia dos trabalhadores para reproduzir no Brasil um modelo chinês. A China, com 1,5 bilhão de habitantes, não tinha emprego remunerado. E as zonas especiais de exportação proporcionaram a possibilidade para um trabalhador chinês de algum salário num contrato de trabalho que viabilizasse a melhoria do seu almoço ou da comida à mesa da sua família. Mas o Brasil não é a China. Nós já vivemos a época do Getúlio Vargas, a reforma trabalhista, a CLT. Nós evoluímos nas garantias sociais conquistadas pelo mundo e há décadas pelo trabalhador brasileiro. Estamos numa recessão, como é que vamos sair dela, senador Garibaldi? Como é que saiu os Estados Unidos? Os Estados Unidos, em 29 e 30, estava quebrado e saiu da recessão com algumas medidas que são exatamente o oposto das medidas que estão sendo tomadas pelo Temer e o seu governo no Brasil. E por esse ministro fujão que nos abandona fugindo de um debate. Quais foram as medidas tomadas nos Estados Unidos? Em primeiro lugar, surgiu um empresário magnífico, que é o famoso Ford que conhecemos até hoje. O Ford resolveu aumentar a produtividade do trabalho na sua empresa, associando a linha de produção a um conceito de Taylor. E o conceito do Taylor era aumentar a produtividade com a especialização do trabalho. Trabalho especializado em linha de montagem. O sucesso foi extraordinário e a indústria americana seguiu neste caminho da linha de montagem e do Taylorismo. Franklin Delano Roosevelt resolve premiar Ford pela sua inovação na produção e na produtividade. Mas Ford diz a ele: presidente, é indevida a homenagem, porque nós estamos quebrando os Estados Unidos da América. E Roosevelt pergunta: mas quebrando por quê? Porque o aumento da produtividade neste momento de recessão econômica vai levar o país à falência, porque não existe consumo. O que faço então? Pergunta Rockefeller. Ford responde rapidamente:
diminua a carga horária de trabalho e aumente os salários para aumentar o mercado de consumo. E a providência foi tomada junto com algumas outras. Grandes investimentos públicos nos portos, nas usinas hidrelétricas, nas estradas, em hospitais e em escolas, para viabilizar, a partir de uma iniciativa pública, a retomada do círculo virtuoso do desenvolvimento. Isso aconteceu nos Estados Unidos e foi aí que o New Deal se estabeleceu, tirando os Estados Unidos de um processo depressivo e recessivo. Mas, paralelamente, um pouco antes, ou paralelamente mesmo, a Alemanha sofria a mesma recessão. E como resolveu o problema a Alemanha? O condutor da economia era um alemão criado nos Estados Unidos, uma parte da sua vida, que chamava-se Horace Greeley Hjalmar Schacht. E ele assumiu, na condição de economista liberal, a condução dos destinos econômicos da Alemanha. Que providências ele tomou? Ele, como primeira medida, reduziu drasticamente os juros do financiamento da dívida. A taxa Selic de então, que não se chamava assim, mas era o equivalente à remuneração do financiamento da dívida alemã. E, paralelamente, criou aquilo que se convencionou chamar uma moeda não moeda. O MEFO. O que era o MEFO? Ele se associou a grandes grupos econômicos alemães para viabilizar a recuperação da infraestrutura. Metalmecânica, as autobahns, toda a infraestrutura da Alemanha em projetos fantásticos. E garantiu, através do Banco Central alemão, uma taxa interna de retorno. Na MEFO, uma garantia de rendimentos razoáveis para o capital que existia lá como existe aqui hoje. Bom, a Alemanha, desta forma, retoma o seu processo de crescimento, gera empregos e Hjalmar Schacht, economista liberal, proíbe a Alemanha de fazer qualquer negócio com um país que não comprasse do seu mercado. Isso chama-se protecionismo absoluto e completo. Estados Unidos e Alemanha saíram da crise com investimentos públicos renovando a economia. E aqui, no Brasil, o que pretende o presidente Temer? O aviltamento, a precarização do trabalho, no sonho de que capitais norte-americanos venham investir aqui, como investiram na China. Mas aqui existe uma tradição de avanços sociais. E a nossa população não vai admitir a fantástica regressão, uma regressão medieval nos seus direitos. O que este raio desta reforma está fazendo é jogar o país num conflito social pesadíssimo, porque o Brasil não irá digerir esta patifaria proposta por um ministro fujão. Uma vergonha, senador Garibaldi, o que passamos aqui hoje. O ministro convocado para discutir a reforma da Previdência se escafede, deixando o presidente na mesa e no plenário alguns senadores. Alguns, porque vejo aqui muito poucos senadores da base do governo. Vejo ali o nosso senador Medeiros. Da base, acho que não vejo mais ninguém. Não existe o interesse da discussão. É uma proposta ideologicamente equivocada. Claro que a legislação trabalhista pode ser modificada, deve ser modificada. Comecei a minha vida como advogado do trabalho, num famoso escritório em Curitiba do Edésio Passos. Eu, Edésio Passos, Nessor Malvese e Paulo Bastos. Se tornou, com o tempo, o maior escritório trabalhista do Estado. Em determinado momento me afastei para me dedicar mais à política, mas nesta visão de macropolítica, enxergar o que está acontecendo, não cair nesta ilusão nefelibata do Michel Temer e do seu ministério incapaz de tentar resolver um problema de macroeconomia com aviltamento e precarização do trabalho. Precarização do trabalho enquanto se garante com a tal PEC do fim do mundo, evitar qualquer tipo de investimento à moda do que fez a Alemanha, do que fez Roosevelt nos Estados Unidos, para levantar novamente a economia. E o Senado da República, com esse desprezo pelo debate, essa
posição absolutamente negativa da participação numa discussão. Nos faz estarmos aqui às 2h20 da tarde, discutindo, sem ter com que discutir. Porque a base do governo, o PSDB e os partidos que deviam estar aqui interagindo conosco, talvez para mesmo nessa crise recessiva, alterar algumas coisas importantes da legislação do trabalho. Mas não, estão trocando por empregos, por ministérios, por emendas constitucionais. E o governo libera 1,9 bilhão em emendas para conseguir fazer com que tudo passe na Câmara Federal. Onde estão os nossos parlamentares? Estão nos seus gabinetes, discutindo o que vão fazer com as emendas pelas quais vendem o seu voto. Obrigado, presidente.